Olá, meu nome é Daniela, bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Hoje vamos mergulhar nesse mundo incrível das caixas cartonadas. Quero mostrar para vocês que elas podem fazer toda a diferença, dando um toque especial no seu presente e também no presente dos seus clientes. Vamos lá? Os materiais que vamos utilizar são uma régua de alumínio, de preferência com relevo para maior segurança, uma tesoura simples, um rolinho de espuma que você encontra em casa de construção, uma espátula simples também, aquelas de papel de parede, de plástico, uma espátula com acabamento em feltro, um acabamento macio. Também vamos precisar de fita crepe, não precisa ser muito grossa, pode ser essa mais fina mesmo. Vamos precisar de estilete afiado de preferência. Aqui um pincel com cerdas largas, com 20, 22 milímetros. Você encontra também em papelaria ou casa de construção. Dobradeira, mas não é um item necessário. Você pode utilizar outro item que ajude a dobrar o papel. Aqui uma cantoneira de madeira ou de plástico também, mas também não é necessário. 3 reguinhas que simulam 1,5 cm, 6 milímetros e 1 centímetro. Eu vou precisar de 5, mas eu só tenho essa de 6 milímetros aqui, é essa mesmo que eu vou utilizar. Quanto à cola, eu só tenho essa daqui da Tec Bond, mas eu prefiro utilizar a cola Cascorês. Eu vou deixar aqui a imagem dela e eu também indico que você utilize a Cascorês. Eu tenho essa de silicone, que também ajuda a fixar, então eu vou usar essas duas juntos para poder ter uma fixação melhor. Eu vou precisar também de 2 fitas de cetim, tamanho mais ou menos de 30 centímetros cada uma. Aqui eu cortei 3 pedaços de papelão, a primeira peça com 13 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. A segunda peça igual à primeira, com também 13 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. E a terceira peça com 13 centímetros por 9, mas eu vou indicar vocês cortarem com 8,7, porque fica melhor para poder fechar a caixa. Para a estampa de cima da caixa, eu utilizei um papel fotográfico adesivo. Aqui vocês veem que ele tem uma película protetora, ele gruda na caixa quando você colocar. Aqui também é a mesma coisa, é o mesmo papel, e os dois eu fiz a laminação para que não desbote. Para encapar toda a minha caixa, eu utilizei o papel Color Plus 180 gramas na cor marfim. Eu cortei também uma base de papelão já no tamanho total da caixa, e depois eu vou vir cortando as laterais dela para que a caixa tome forma. Aqui eu utilizei como guia um documento que eu mesma fiz, onde tem todas as medidas da caixa, como você deve cortar o papelão, para poder facilitar a montagem. Agora, para começar, a gente pega a nossa base, eu cortei já no tamanho total. Então, de largura ela tem 28,5 centímetros e de altura aqui na lateral ela vai ter 27,5 centímetros no total. Esse papelão que eu tô utilizando, ele tem quase 1,7 milímetros aqui de espessura. Você pode utilizar tanto 1,7 quanto 1,9, que é o que eu indico. Então, vamos lá. A gente vai ter que fazer uma medição de 8,5 centímetros aqui da parede. Assim como todos os lados, vai precisar ter 8,5 centímetros de altura, que é a nossa altura da caixa. Do lado oposto, você vai fazer também a marcação 8,5 centímetros, marca um pontinho e passa o risco para poder fazer a marcação. Aqui é a mesma coisa, 8,5 centímetros e passa o risco. E faço a mesma coisa no último lado do meu papelão. Se você fez as marcações certinhas, você já vai visualizar a caixa e o nosso centro vai ter 11,5 por 10,5, que é a parte que resta das medições que a gente fez. Então, essa vai ser a base da caixa, 10,5 de altura por 11,5 de largura. Considerando que nossa caixa tem todos os lados iguais, vamos escolher 2 lados, um de frente para o outro, para poder fazer uma marcação, uma margem aqui para totalizar 11,9 centímetros de largura. Sabendo que a gente marcou 11,5 centímetros, a gente vai precisar acrescentar essas 2 linhas laterais de 2 milímetros cada uma, para que totalize os 11,9 aqui. Então, como vocês podem ver, tem 11,5 que a gente marcou, que a gente riscou inicialmente. Vamos acrescentar esses 2 milímetros e fazer um novo risco. Posicionando a régua nas 2 extremidades, temos o total de 11,9 centímetros, de ponta a ponta. A gente vai precisar fazer a marcação do lado oposto da caixa, então um de frente para o outro. A gente vai pegar a régua da linha inicial que a gente traçou, a gente vai fazer a marcação de dentro para fora.
a gente faz a marcaçãozinha aqui também, mais 2 milímetros, e vem aqui e passa um novo risco. Repete o processo nessa outra lateral. Então, na linha inicial, a partir dela, marca 2 milímetros e outro pontinho aqui para a gente poder traçar o nosso novo risco. Com nossa caixa toda demarcada, vamos precisar remover as extremidades aqui do papelão. Essa parte a gente não vai precisar utilizar. Então, por isso que eu tô riscando, que a gente vai precisar cortar com estilete e remover pra gente poder dar forma à nossa caixa. Então, pegando o estilete afiado, tá, gente? Vamos pegar a linha inicial aqui, o nosso encontro aqui das linhas. Agora, com o estilete, a gente vai pegar a régua, vai posicionar e vai fazer uma marcação para que o estilete passe de forma mais alinhada das próximas vezes. Então, não precisa colocar força, é mais jeito do que força. Então, do ponto inicial, vamos passar o estilete várias vezes até você sentir que conseguiu destacar o papelão aqui da base. Vamos agora partir para a lateral, a partir da linha que a gente riscou por último para fora. Então, vamos posicionar a régua em cima dessa linha, fazer a marcação com o estilete novamente e passar por cima dessa marcação várias e várias vezes até você sentir que o papelão foi removido. Então, você terá esse resultado com a margenzinha que a gente deixou aqui na lateral do papelão. Agora, vamos fazer a mesma coisa nos outros 3 lados do papelão, mas agora acelerando o vídeo porque você já sabe como que faz. Com o nosso papelão já cortado, vamos precisar agora fazer com que essas paredes, elas dobrem para dentro da caixa. Então, com essa marcação virada para cima, a gente vai precisar que ela faça esse movimento. Então, nessa risca que sobrou, vamos passar o estilete de forma leve, mas que não chegue a romper o papelão. Só para fazer esse movimento aqui de dobra, eu vou mostrar para vocês como que se faz. Então, posiciona a régua aqui nessa linha maior, né, de ponta a ponta aqui no papelão, mas a gente vai traçar somente essa parte do meio, que seria a parte da parede que a gente quer que dobre, né? Então, vamos posicionar a régua e vamos passar aqui de forma um pouco mais leve. Então, aqui a gente faz o risco de marcação de ponta a ponta aqui no encontro das linhas, tá? E passo o estilete uma vez, passo o estilete 2 vezes, umas 3 vezes é o suficiente. E já percebemos que o papelão, ele já consegue fazer esse efeito de dobra sem que a fibra do papelão seja totalmente rompida. Então, você vai ter esse resultado aqui. Do lado de dentro, vocês podem ver que não está destacado. Resumindo, você vai fazer um meio corte apenas no papelão. E assim você vai repetir o processo em todos os lados dele, para que todas as paredes sejam dobradas e comece a formar a nossa caixinha. Então, vamos lá, vamos acelerar o vídeo. O mesmo processo a gente vai fazer em todos os lados. A nossa próxima etapa é subir essas paredes e fixá-las umas nas outras, para que a gente possa ter a nossa base já montada, a nossa parede fixa e segura para formar a nossa caixinha. Lembra a nossa margem que a gente riscou? Ela serve de suporte para a parede menor, para que fique um acabamento mais uniforme, um acabamento mais alinhado, que a gente tenha um resultado melhor aí no nosso trabalho. Então, do lado da caixa que não tem essa marcação, a gente vai precisar passar cola e aí fixar no lado que tem a marcação. E vai seguir em todos os lados da caixa dessa forma. A nossa próxima etapa é fazer a forração da parte interna da nossa caixa. A gente já entendeu que essa parte é o lado interno da caixa. Então, a gente pega o papel Color Plus, passa a cola nessa parte e sobrepõe. E vamos fazer o procedimento, vocês vão ver como que funciona. Então, pegando o papel já cortado, aqui eu fiz a medição de 31,5. Vou deixar as medidas na descrição. E aqui, 30,5 na lateral. Então, a parte maior do papel com a parte maior do papelão e a parte menor com a parte menor. E vamos alinhar dessa forma que eu tô te mostrando aqui. Então, vamos inverter agora todo o nosso trabalho para que a gente possa passar
cola no papelão e aí sim colar no papel Color Plus, que ele vai ficar aqui na nossa base, aqui na nossa mesa, para poder facilitar a visualização. De forma bem generosa, você vai passar a cola por todo o papelão e seja rápida também, né? Porque a cola acaba secando bem rápido. Passa em todos os cantinhos para que não forme bolhas, para que realmente o papel faça a aderência necessária com o papelão. Então, a gente vai finalizar com o rolinho para que também não fique acúmulo de cola e acabe rasgando o nosso papel na hora de fixar. Agora vamos posicionar o nosso papel no centro da mesa, posicione com o lado maior para cima, assim como o papelão também tem que estar com o lado maior para cima. Cada lateral aqui desse papel, cada sobra, ela precisa ter mais ou menos 1,5 cm. Se tiver menos não tem problema, mas o importante é que a gente consiga dobrar o papel sobre o papelão e que não falte, né, papel nessa hora. Então, se você cortou direitinho, não vai faltar, vai dar tudo certo. Depois de conferir que todas as partes estão alinhadas, né, estão mais ou menos com a mesma distância, a gente vai fixar o nosso papelão no centro do papel, porque depois de fixado você não consegue mais mover o papelão. Então, depois de conferir, a gente faz isso. Vira o nosso trabalho e com a espátula macia, a gente vai fazer um movimento de dentro para fora, para poder não deixar nenhuma bolha e com muito cuidado, gente, porque a cola ainda tá um pouquinho molhada. Então, se você fizer um movimento brusco, pode correr o risco de romper o papel e estragar o nosso trabalho. E não é isso que a gente quer, né? Então, fazendo o movimento com cuidado, sem pressa, colhe todas as pontinhas. Vira se não ficou nenhuma bolha, nenhuma parte enrugada, né? E a gente vai precisar colocar em cima desse papelão um peso, para que esse papelão ele não envergue. Você pode colocar uma folha de sulfite aqui em cima também para não sujar o seu papel, porque esse papel acaba sujando muito fácil também, é papel, né? Então você precisa colocar alguma proteção para que não prejudique o seu papel também. Então vamos reservar e já voltamos. Vamos pegar outro pedaço de papel com 37 centímetros por 16 e aquelas 3 peças de papelão que eu também corrigi os tamanhos lá no início do vídeo. Então, vamos passar cola em todos os cantos de forma generosa, não esquecendo de nenhum cantinho. Lembre-se que ela precisa aderir bem ao papel e não ficar com bolhas. Agora, vamos posicionar a nossa peça sobre o papel, a nossa peça maior, com mais ou menos 1,5 cm de distância, tanto em cima quanto nas laterais. Utilizei essa régua, mas se você não tiver essa régua, não tem problema, você pode medir com a régua normal mesmo, que dá certo. Então, mais ou menos 1,5 cm. Não indico menos que isso, porque quando você colocar a caixinha em cima desse papelão, o papelão ele não pode aparecer. E na hora de fazer o acabamento, você vai entender melhor sobre isso. Então, você vai fixar o papelão e vai fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez na caixa. Vamos passar o papel do centro para fora. É até bom que fiquem essas marcações assim em volta do papelão. Quer dizer que fixou bem. Voltando aqui ao nosso trabalho, vamos fixar a segunda peça, que é a menor, que eu aconselhei a fazer, ao invés de 9 centímetros, fazer com 8,7 centímetros. Vamos passar cola aqui do lado. Ela também vai ter 13 centímetros de largura, porém a altura eu aconselho que faça com 8,7 centímetros para poder ter um fechamento sem sobras e sem falta. Essa é a parte que vai atrás da caixa. Então, a gente vai precisar usar essa régua aqui de espaçador, porque essa parte é a parte que dobra, é a parte da tampa. Então, a gente vai precisar usar essa reguinha, ela tem 6 milímetros, mas eu vou dar uma chegadinha aqui para simular 5 milímetros apenas, que eu não preciso de 6, eu preciso apenas de 5 milímetros. Então, eu vou verificar aqui se continua alinhado com a minha régua de 1,5 cm. E em seguida eu vou fixar a placa para dar aderência junto ao papel. E novamente eu vou fazer o procedimento de esticar. Agora, por último, eu vou fixar a minha última peça, aqui de 13 centímetros por 12, passando cola também. E uma dica super importante: tenha sempre lenço umedecido à mão, qualquer tipo de lenço, somente para limpar a base, a sua superfície, para que não suje de cola o seu trabalho. E como o lenço umedecido seca super rápido, se por acaso você manchar, você pode dar uma passadinha aqui bem de leve, só para tirar a cola, sem muita força, para poder não remover a tinta. Vou fixar agora minha última placa aqui nesse espaço, utilizar também o espaçador de 6 milímetros, mas eu vou aproximar aqui para dar 5 milímetros apenas.
Vou fazer minha última conferência. E se sobrar papel nessa lateral menor aí no de vocês, fiquem tranquilas, é até melhor que sobre. Então, vamos finalizar essa parte da tampa. Vamos agora voltar com a nossa base da caixa já bem seca e vamos precisar remover esse papel que sobrou aqui, porque a gente não vai precisar utilizar ele mais. Então, vamos pegar aqui, acho que não vai precisar da régua, vamos usar o estilete. Não precisa curvar o estilete nem para um lado nem para o outro, utilize o estilete reto mesmo e bem próximo ao papelão, passe e corte. Vamos fazer a mesma coisa de todos os lados. Então, passo o estilete, corte bem rente e removo o papelzinho. Olha como ficou o acabamento. Então, não pode faltar papel em cima do papelão. Ele precisa ficar desse jeito, bem rente, porém sem falta. Essas abinhas você não vai remover, elas precisam ser dobradas porque ela faz parte da borda da caixa. Então, se você remover, a borda da caixa vai ficar aparente. Então, a gente vai precisar somente dessa espátula ou qualquer material que você tenha que você consiga fixar próximo ao papelão. Vamos fazer esse movimento de dobra em todos os lados da caixa, para depois vir com a cola e fixá-las no papelão. Novamente, você vai precisar passar cola com auxílio do pincel, não muito carregado. Você vai passar de ponta a ponta, tirando o excesso, porque aqui a gente não precisa que tenha muita cola para que ela não vaze, não dificulte o seu trabalho. E você vai precisar repetir o processo em todos os lados também. Com a espátula, você vai precisar fazer esse movimento do papel contra o papelão. E sempre bem rente, gente. Se manchar um pouquinho de cola por conta do excesso, você vem com lenço umedecido, como eu já expliquei, e passe na espátula para que ela não suje o papel. Então, sempre utilize o lenço umedecido para esse tipo de ocorrência. Repita o processo em todas as laterais. Com a nossa parte interna da caixa já pronta, já toda coladinha, a gente vai precisar utilizar com o auxílio de uma dobradeira ou uma espátula, somente para auxiliar aqui nessa parte, para que não dobre o papel, não fique com ar se por acaso você não colou adequadamente, né? Então, você não vai ter problemas nessa hora, porque eu aconselhei passar bastante cola em todos os cantinhos. Então, só fazendo esse movimento, passando uma risca bem certinha, você consegue subir as paredes da sua caixa. Então, agora é a hora de você colar as paredes da caixa para poder realmente fechá-la e fazer a forração externa dela. Então, aquelas margens que a gente deixou inicialmente, a gente vai fazer a colagem uma por uma, passando um pouquinho de cola nessa lateral que não tem a margem, porque ela vai colar na lateral que possui a margem. Então, vamos passar cola sem exageros, porque agora a gente vai precisar colar no papel e o papel não pode manchar. Alinhe bem direitinho, tanto a lateral da caixa quanto a parte das pontas. É muito importante que as pontas estejam bem alinhadas também. Você pode até dar uma forçadinha para baixo para poder alinhá-las, mas é importante você prestar atenção em todos os detalhes. E com a fita crepe você vai fixar da parte de fora para a parte interna, que é onde realmente faz a força.
Enquanto a nossa caixa seca, vamos aqui pegar a tampa, vamos pegar aquele equipamento, aquela cantoneira que eu indiquei inicialmente. Ela não é necessária, tá? Você consegue fazer apenas com estilete, mas eu vou utilizar ela aqui no cantinho para poder remover essa pontinha do papel. Não pode ficar muito próximo ao papelão, gente. Se vocês não forem utilizar essa cantoneira, você deixa pelo menos uns 2 milímetros também de distância do papelão, porque a gente vai precisar que esse papelão não apareça de forma alguma nas pontinhas. Então, uma distância assim já é ideal, porque quando a gente dobrar o papel, realmente vai cobrir todo o papelão. Vamos fazer o mesmo processo no outro lado também. Vamos repetir aquele processo que a gente fez na caixa, aqui agora na tampa, utilizando a espátula para dobrar o papel, para após isso, colar ele junto ao papelão. Eu te aconselho, quando for passar cola em um lado da borda, você já passe do lado oposto, porque na hora de dobrar essas bordas, elas precisam estar uniformes. Agora vamos fixar o papel ao papelão e é muito importante que você priorize começar pela parte do meio. Então você colhe o meio de forma que fique bem rente ao papelão e passe a espátula para que realmente não fique vão entre o papel e o papelão. Sempre limpando a espátula para que ela não suje o seu trabalho, assim como a base também. Tome muito cuidado nessas horas. Nesse vão entre os papelões, a gente vai precisar dar uma levantadinha e passar a espátula também de forma leve, porque senão ela pode até rasgar o papel. Agora vamos finalizar essa etapa, fechando as outras duas extremidades da tampa da caixa. Então, vamos utilizar cola aqui até os cantinhos, e esse cantinho eu vou te ensinar como que a gente faz para não deixar nenhuma pontinha de fora. Nesse cantinho você vai pegar a dobradeira ou até mesmo uma tampinha de caneta e de fora para dentro você vai dar uma amassadinha aqui no papel para que a ponta dele não fique de fora na hora que a gente dobrar essa aba no papelão. Da mesma forma que fizemos dos outros lados, vamos fixar a aba no papelão e podemos utilizar a espátula aí para ajudar a gente na fixação. Olha como ficou o cantinho do papelão, então ele ficou bem coberto com um acabamento legal, né? Então, se a gente tivesse cortado o papel muito rente, essa parte ia ficar totalmente descoberta, o acabamento não ia ficar bacana. Vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado e finalizamos essa parte. Como vai ser uma caixa com convite, a gente pode até colocar direto o convite aqui em cima, desde que seja laminada para que não rasgue o papel fácil. Mas vamos primeiro colocar a fita de cetim de forma centralizada, vamos fazer a marcação aqui no meio. Eu vou precisar passar cola também de silicone, que é uma cola mais resistente, né? É uma cola que não vai permitir que saia de maneira fácil. Então, inicialmente, vamos fazer a marcação. Vamos verificar aqui o meio de 13 centímetros, que vai ser aqui no 6,5. Eu faço um pontinho, a caneta mesmo. E vou vir com a fita de cetim. Vou passar a cola de silicone e colar a ponta da fita aqui em cima. Logo após, eu vou destacar a película do adesivo e vou fixar aqui em cima. É importante que esteja laminado, porque senão, com o movimento, essa folha pode rasgar. E aqui onde tem o vãozinho entre os papelões, o papel ele precisa dessa folga, ele não pode ficar totalmente esticado, porque a gente vai precisar abrir essa tampa, precisa que ela fique bem flexível. Agora, na reta final do nosso trabalho, vamos aqui remover as fitas que a gente colocou para poder fixar as paredes da nossa caixa. Agora, precisamos forrar o lado externo da nossa caixa e não precisamos forrar um dos lados maiores da caixa, porque ele vai de encontro à tampa, ele vai ser colado na tampa. Então, de qualquer forma, não vai aparecer. A gente vai precisar cortar uma tira de papel de mais ou menos 39 centímetros no total
e com uma altura um pouco maior do que a altura da nossa caixa, que a gente vai precisar de uma borda de segurança para colar na base da caixa. Então, bem rente à borda da caixa, a gente vai colar esse papel. Vamos utilizar a espátula macia. Após colocar a cola, vamos fixar essa lateral, prestando bem atenção nos cantinhos, de forma que o papel esteja totalmente alinhado. Ficou uma pontinha aqui, a gente pode esticar para poder cobri-la, fazendo todo o ajuste necessário para que envolva toda a peça. Esse lado maior que ficou descoberto, a gente vai finalizar ele com essas pontinhas. Não tem problema se ficar maior, o importante é que não falte papel, porque esse lado maior da caixa, um dos lados, né, maiores da caixa, ele vai ficar fixado junto à tampa. Então, de toda maneira, não vai aparecer. Vamos agora trabalhar na base da caixa. A gente vai pegar os cantinhos do papel que a gente acabou de fixar e vamos fazer pequenas dobrinhas centralizadas, para que a gente possa cortar com a tesoura e tem aqui um alinhamento, um fechamento padrão. Quando for cortar os cantinhos, você preste atenção se você deixou mais ou menos 2 milímetros, 3 milímetros longe da base, porque senão o papelão pode ficar descoberto e também vai acabar aparecendo na hora de você fixar a caixa. Deste outro lado também você faça a mesma coisa, deixe mais ou menos 2 milímetros de distância e aí sim você corta com a tesoura. E faça isso no restante da caixa. Vamos precisar fazer a colagem dessas abas na base da nossa caixa. E vamos deixar a parte da frente, a parte maior, como cobertura das demais partes. Aqui eu já fixei a caixa na tampa e lembra que eu falei que se sobrasse papel naquela lateral não tinha problema, era até melhor, porque eu acabei utilizando uma sobra de papel e na hora de fixar ficou aparente o papelão. Então eu precisei fazer um revestimento de papel offset aqui para colocar a fita também e se tivesse do tamanho certo eu não precisaria desse revestimento. Na hora de fixar a caixa com cola, preste atenção se está alinhado, se a parte traseira está alinhada também, junto com a base, para que não fique folga. Então, você vai precisar alinhar toda a sua caixinha antes de fixá-la de forma definitiva. Depois da base e da traseira já colada, vamos fechar, vamos finalizar com a nossa fita de cetim. Todas as medidas desse projeto estão na descrição, já com as correções necessárias. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora já estamos na reta final dessa caixa, vamos apenas colar a nossa estampa de ursinho. Vamos destacar a película e no cantinho, antes de tirar toda a película, a gente alinha e termina de removê-la. Temos aqui um lindo projeto que você pode incluir uma caneca personalizada ou algum outro tipo de presente e utilizar para ocasiões especiais, como convite para padrinhos de batismo ou convite para padrinhos de casamento. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like.
Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aí toda vez que eu lançar alguma novidade aqui, você vai receber a notificação em primeira mão. Compartilhe também esse vídeo com outros empreendedores que você conhece para que eles também possam se beneficiar dessas dicas que eu dei aqui. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para os próximos vídeos, deixe aqui nos comentários, porque eu sempre vou buscar trazer conteúdos que realmente agreguem e ajudem no crescimento do negócio de vocês. Um beijo e até mais. Muito obrigada por assistir até aqui.